Graça e paz, amadas, boa tarde. Estamos na nossa semana 4, dia 1 da jornada da transformação. Um caminho que o Senhor escolheu para trilharmos juntas, nascido no coração de Deus. E durante todas essas semanas, nós estamos tratando dos temas para a nossa transformação, para a nossa mudança, para a nossa metamorfose. Usamos como alegoria, como imagem, o ciclo do desenvolvimento da borboleta, não porque sejamos a imagem e semelhança de uma borboleta, nós sabemos que não, somos a imagem e semelhança do nosso Deus. E como eu já disse, nós usamos uma alegoria, uma figura, né, para compararmos com o desenvolvimento da nossa vida em Deus, da nossa vida cristã. O que é essa comparação? Nós usamos a figura de uma borboleta metaforicamente, né? E o que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que nós utilizamos, né, para produzir sentidos, né, figurados, utilizando comparações. Então, nós utilizamos a borboleta, né, na linguagem figurada, para comparar com o desenvolvimento da nossa vida cristã. A Bíblia diz que a gente não pode ser menino a vida inteira, né? A gente não pode ficar só no leitinho, a gente precisa comer um alimento mais sólido. Isso quer dizer que a gente não pode ser bebê, a gente não é feto a vida inteira, a gente não fica lá na vida intrauterina a vida inteira. Há um momento que nós precisamos nascer, né? Virarmos um bebezinho, passamos de feto a recém-nascido, de recém-nascido a criança, de criança a menino, menina, a pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, até ficarmos idosos, vamos para a fase da melhor idade. Então, assim como a borboleta, ela tem lá os seus estágios de desenvolvimento, ova, larva, lagarta, depois ela vai lá para o casulo, onde ela é a crisálida ou a pupa, e depois se torna uma linda borboleta, né? E nesse momento de casulo, é um momento difícil, ela passa por momentos de aperto, de escuridão, ela para de se alimentar, então tem os seus momentos desafiadores. A nossa vida cristã não é diferente, nós passamos por vários estágios, alimentos diferentes, crescimentos mais específicos em determinados períodos. Há períodos em que o nosso cérebro se desenvolve mais, há períodos em que os tecidos, os músculos, né, se desenvolvem mais, né? Inclusive, quando nós estamos crescendo, algumas crianças têm a famosa dor do crescimento, né? Eu lembro que meu filho teve a dor do crescimento. O Arthur é alto e ele teve dores, né, nas pernas por conta dos estirões, né? Ele deu 2 estirões muito significativos. E isso causa dor, né? Nos tecidos, na musculatura, né? Então, nós também passamos por algumas dores no nosso desenvolvimento e por isso que a gente usou uma figura de linguagem para que isso ficasse muito claro, para que ficasse muito nítido, para que as irmãs pudessem perceber que a nossa vida cristã, ela tem lá o seu desenvolvimento. E muitas vezes nós ficamos entristecidas porque algumas coisas não acontecem em algum momento, às vezes a gente vê algumas pessoas se desenvolverem mais rápido do que nós, aconteceram algumas coisas na vida de algumas pessoas que não aconteceram na nossa ainda, mas cada pessoa tem o seu momento, a sua fase, o seu estágio, e tudo bem, está tudo bem. Nós não precisamos crescer junto com outras pessoas. Algumas pessoas são mais altas, outras são mais baixinhas, umas são mais magras, outras são mais gordinhas. O nosso desenvolvimento físico, o nosso desenvolvimento cognitivo, como a gente aprende, né? E muitas outras questões do nosso desenvolvimento têm os seus estágios, têm as suas fases, e nós precisamos entender e respeitar que nós vamos nos desenvolvendo à medida de que o Senhor nos ajuda e nós também fazemos a nossa parte para que isso aconteça. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender em Deus como é que devemos desenvolver a nossa vida, né, cristã. Um passo de cada dia, né? Mas não podemos parar, devemos ser constantes e desejarmos o nosso desenvolvimento. Durante todas as semanas,
estamos utilizando palavras que terminam com a palavra ação, com sufixação, com terminação, né, as palavras, a terminação é ação. Então, isso quer dizer que você precisa tomar uma atitude de fé, dar um passo de fé, para que você consiga dar um passo de cada vez, né? Você vai se desenvolver. Eu não posso me desenvolver por você, eu posso procurar o meu desenvolvimento pessoal cristão. E você também tem que fazer o mesmo. O desejo do coração de Deus é que todas nós prossigamos, avancemos em conhecer mais do Senhor. Então, essa semana a palavra é habilitação. O dicionário vai dizer que habilitação é a ação ou o ato de habilitar, de tornar hábil, de tornar apto, capaz. Vai falar de aptidão. Então, você é capaz, né? Começamos dizendo que você é capaz, que você é hábil, que você é apta. Então, a palavra da semana é habilitação. Vamos habilitar a nossa ação. A habilitação, ela é adquirida por meio de conhecimento. Quanto mais eu conheço um determinado assunto, mais eu sou livre em relação a ele, mais eu me liberto em relação a ele. Quando eu conheço, eu me liberto. Quando eu tenho aptidão, eu consigo desenvolver certas atividades. A palavra habilitação nos lembra um documento, na verdade, nos lembra a Carteira Nacional de Habilitação, que é um documento que nos permite transitar e nos locomover com liberdade. Com liberdade. Nas rodovias, nas estradas, nas ruas, avenidas, nos dá acesso aos lugares onde a gente quer ir. Eu quero ir à praia, eu pego meu carro, eu tenho a minha carteira de habilitação, ela está em dia, né? Porque a habilitação ela tem vencimento, ela pode, principalmente quando a gente é novo, né? É uma pessoa que é nova na habilitação. Então, se a carteira está tudo bem, você pode viajar. Se eu resolver ir para a praia amanhã e a minha habilitação está tudo bem com ela, eu vou viajar. Então, me dá acesso a muitos lugares. Espiritualmente, existe esse paralelo, né? Nós já falamos de metáfora, e aqui eu quero fazer uma outra metáfora, fazer uma outra comparação. Nós somos habilitadas em Deus. Nós temos uma carteira de habilitação celestial dada por Deus, que foi conquistada na cruz. Com preço precioso, o sangue de Jesus nos habilitou, nos habilita e continua nos habilitando todos os dias para toda boa obra. Na cruz, o Senhor nos deu acesso a todos os lugares espirituais em Cristo Jesus, né? Ele está acima de principados e potestades e nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso aos lugares espirituais onde o Senhor habita e nós com Ele. Que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós estamos assentadas com Cristo nas regiões celestiais. Então, habilitada, né? Eu fui habilitada pelo Espírito do Senhor, eu fui habilitada aquele dia pela obra redentora. Eu posso falar com Deus, eu posso ter tempo com Deus, eu posso ouvi-lo, porque eu sou habilitada pela cruz. Pela cruz, o Senhor nos habilitou, nos chamou, nos resgatou, nos amou, nos perdoou. São tantas ações de habilitação. Habilite a sua ação. O maior símbolo da habilitação é a cruz de Cristo. A habilitação nos faz gerar bons relacionamentos. Primeiramente com o nosso Deus, né? A nossa intimidade com o Senhor que vai habilitar as nossas ações. De orar, de jejuar, de adorar. Porque tudo isso acontece não é porque você é boa, porque eu sou boa. É porque o Espírito Santo de Deus veio habitar em nosso espírito, recriou o nosso espírito e colocou em nós o desejo de conhecer o Senhor, o desejo de adorá-lo, o desejo de obedecê-lo, o desejo de praticar boas obras. E, como eu já disse, quanto mais eu conheço do Senhor, mais habilitada eu me torno. E a palavra de Deus vai dizer em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais você conhecer da verdade que é Cristo, mais habilitada para as coisas de Cristo você será. Mais desejo das coisas de Cristo você terá.
A abnegação gera organização, né? A organização, ela não é algo assim que nasce pronta, né? A gente dá trabalho organizar, né? A vida por si só é uma vida muito organizada. Embora nós não fragmentemos a nossa vida, tudo tem a ver com Cristo, tudo é Cristo, Cristo preenche tudo em todas as coisas, mas nós dividimos as coisas para poder nos organizar. Então, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida eclesiástica, a nossa vida vai tendo aí as suas divisões, né? Eu tenho que ter tempo para mim, a minha vida pessoal, o meu lazer e por aí vai. Mas nós precisamos colocar todas as coisas no devido lugar, de um modo bem organizado, para que a gente consiga desempenhar bem as nossas funções e consiga ter uma vida organizada e tranquila. Porque se eu levo os meus problemas lá para o meu trabalho, ou se eu pego as coisas da igreja e levo para o meu trabalho, não dá certo. Cada coisa tem o seu devido lugar. A gente não pode misturar as coisas, então tem que estar tudo bem organizadinho, não é verdade? E organizar dá trabalho, é uma coisa assim que dá trabalho, né? Há pessoas que não são muito organizadas e quando elas precisam encontrar alguma coisa com uma certa urgência, elas acabam tendo problema, pessoas perdem prazos, perdem projetos, já perderam emprego por falta de organização. Né? Você imagina um cirurgião não achar um instrumento cirúrgico na hora certa, no meio de uma cirurgia, precisa salvar aquela vida. Então, se não é uma pessoa organizada, né? Imagine se Jesus deixasse você naquele dia em que você precisava daquele livramento. Não é? Então, às vezes a gente pensa assim, mas também não é para tanto. Tem profissões, inclusive, que são muito, trabalham muito essa questão da organização. Eu sou formada em biblioteconomia e a biblioteconomia, uma das características dela é a organização de suportes documentários, colocar as coisas no lugar certo para quando as pessoas precisarem fazer uma pesquisa, vamos supor agora do Covid, todos os assuntos estão organizados num banco de dados, tudo que é relativo ao Covid, tudo que é relativo a esta enfermidade, aos protocolos, enfim, todos os instrumentos, né, todos os suportes documentários estão organizados, né, em bibliotecas, em bancos de dados, em sites, para que as pessoas consigam recuperar. E quem é que faz essa organização? Tem muitos profissionais da biblioteconomia por trás disso. Né? Então, o conhecimento é organizado em grandes classes, vamos dizer assim. Então, toda a ciência, todo o conhecimento produzido, ele é organizado em algumas classes. Né? A matemática está numa classe, a biologia está numa classe, a teologia está numa classe, né? a música, línguas, enfim. Então, a organização ela é importante, ela tem lá a sua importância na nossa vida, tá? E na nossa vida espiritual, como é que isso funciona? Na nossa vida espiritual, a mesma coisa. A gente não pode deixar a casa toda bagunçada. Como é que você sabe onde está o copo, se a sua casa está uma bagunça? Né? Tem casa que você entra que dá medo, né? As pessoas que acumulam, por exemplo, têm problemas psiquiátricos e são acumuladoras, convivem com lixo, comem comida podre, estragada, e você olha, como é que pode? Eu já convivi com uma pessoa assim da minha família. É muito triste, mas são pessoas que têm problemas sérios, psiquiátricos, né, e até espirituais. E se a gente não tomar cuidado, a gente também pode ter algum tipo de problema por não conseguir organizar. A nossa vida é uma verdadeira bagunça, porque a gente não consegue organizar, somos emocionalmente instáveis, vivemos com problema, com falta de perdão, com as nossas emoções bagunçadas. E nós precisamos nos organizar. E como é que essa organização acontece? Ela acontece de dentro para fora, né? Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso espírito. O nosso espírito é recriado. E esse espírito recriado, quando bem alimentado, se eu alimento bem o meu espírito, a minha alma e o meu corpo vão sendo transformados dia após dia. E como é que isso acontece? Acontece quando eu decido, quando eu disciplino a minha carne. Eu vou alimentar a minha carne com o que é de Deus. Eu vou me alimentar com Bíblia,
leitura da palavra, meditação na palavra, a ação de meditar, né? A leitura da palavra, a oração, a ação de orar, o jejum. Eu vou falar das coisas de Deus, eu vou adorar, eu vou andar com pessoas que são cristãs, que são mais crentes que eu, principalmente quando eu não estiver bem, vou andar com quem está melhor que eu. E eu vou alimentando. Eu alimento o meu espírito, eu alimento a minha alma das coisas de Deus. E aí as minhas emoções, os meus sentimentos, tudo que tem de errado com a minha alma vai sendo trabalhado, vai sendo transformado, né? Eu vou participando aí da transformação. Mas eu também preciso dar um passo, tomar uma atitude, né? Por isso a importância, nós estamos frisando da leitura da palavra. Nós precisamos nos alimentar de Deus para vivermos tudo aquilo que Ele quer viver, tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Tudo que o Senhor já conquistou para nós. Nós precisamos tomar posse. Eu gosto muito de uma frase da apóstola Valnice Milhomes que diz assim: o dar é de Deus, o possuir é nosso. O Senhor já liberou a bênção, o Senhor já te habilitou. Sabe quando? Lá na cruz, quando Jesus deu a sua vida por mim e por você. Nós já fomos habilitadas, Deus já deu. O possuir é meu e seu. E como é que a gente faz isso? Meditando nas Escrituras, adorando ao Senhor, buscando mais conhecimento. Lembra que agora, pouco no começo, eu disse que a habilitação, ela tem uma relação com o conhecimento? Quanto mais eu conheço, mais habilitado eu me torno. Quanto mais eu conheço, mais liberta eu sou. Eu vou conhecer a verdade vai me libertar e vai me habilitar para viver tudo que Deus tem para mim. A habilitação, ela nos gera capacitação, porque nesse processo que eu acabei de falar, esse processo de quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu me aproximo, mais Ele vai me habilitando, Ele vai me dando dons, Ele vai me dando muitas coisas para que eu possa viver os propósitos dEle para a minha vida. E não é na primeira guerra que a gente vai desistir, nós temos que avançar, avance, prossiga em querer conhecer mais e mais o Senhor, porque Ele tem mais para a sua vida. E como é que você sabe se você é habilitado ou não? Como é que você sabe que você está habilitado ou não? Olhando para a cruz, porque só no Senhor nós temos conhecimento, só no Senhor nós temos capacitação, só no Senhor nós temos a aptidão, a habilitação para viver tudo aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Até amanhã, para mais um dia da nossa jornada da transformação. Deus te abençoe. Um grande beijo. Fique com Deus.